Hoje a gente vai falar sobre uma artista que foi lançando single atrás de single, teve muito hype, depois o hype caiu, lançou um álbum, não fez tanto sucesso quanto esperava, mas depois do novo single, o álbum simplesmente estourou e colocou ela em outro patamar. E se você ainda tem dúvidas, estou falando da Dua Lipa. Pois é, por mais que hoje ela seja um dos grandes nomes da música, muita gente se esquece que o início dela foi bem diferente do que costuma ser com os grandes artistas. Então hoje nós vamos dar um giro completo pela vida e principalmente pela carreira dela, para tentar entender exatamente como as coisas aconteceram até ela se tornar a grande artista que é hoje. História de vida. Dua Lipa nasceu no dia 22 de agosto de 1995 em Londres. Ela é filha do cantor de rock Duncan Lipa e da Anesa Lipa. E se você achou o nome dessa galera meio diferente, é porque o pai vem de Kosovo e a mãe vem da Albânia. Inclusive o nome Dua vem da palavra albanesa para amor. Dua Lipa ainda tem 2 irmãos mais novos, uma garota chamada Rina Lipa e um garoto chamado Jim Lipa. E a história da família de Dua Lipa é um pouco complexa, já que eles tiveram que fugir de onde moravam na década de 90 devido às guerras da extinta Iugoslávia, e a família só voltou a morar em Kosovo em 2008, quando o país declarou independência. O pai de Dua Lipa era um cantor de rock de uma banda da região e foi a primeira grande influência para a filha, já que ela sempre ouvia o pai cantar e adorava. Aos 14 anos, ela começou a postar alguns covers de músicas famosas que ela gostava, e temos nomes como Nelly Furtado e Christina Aguilera nessa lista. Gente, mas calma, que apesar dela ter, sim, postado esses vídeos no YouTube, não foi isso que fez ela ser descoberta. Pelo contrário, esses vídeos nunca estouraram de verdade até a cantora começar a ser reconhecida. Apesar de gostar muito de Kosovo, Dua Lipa percebeu que não conseguiria se tornar uma grande cantora por ali, já que não tinham tantas oportunidades. Então, aos 15 anos, ela decidiu se mudar para Londres, onde iria tentar focar em uma carreira. Claro que ela não teve sucesso imediato, ela teve que passar alguns sufocos e trabalhar em alguns outros empregos para conseguir se manter. Entre seus trabalhos, ela chegou a fazer trabalhos de modelo, só que quando falaram que ela precisava emagrecer para ir mais longe, ela decidiu desistir daquilo e focar na música mesmo, já que ela não queria parar de comer as coisas que gostava. E tá errada? É claro que não. Mas não foi tudo em vão, afinal, com os contatos que ela conseguiu, ela acabou conseguindo mostrar o seu trabalho para a Warner, e mesmo não tendo nada de famosa na música até o momento, a gravadora amou o trabalho e assinou um contrato. Pois é, se a gente comparar com a maioria dos outros artistas dessa geração, ela teve um começo bem diferente, então vamos ver como foi essa carreira musical dela. Início da carreira. Enquanto a maioria dos artistas dessa geração são descobertos pelo YouTube, Spotify e outras plataformas, Dua Lipa já tinha um contrato antes mesmo de sequer ser reconhecida. Mas veja bem, Dua Lipa assinou o contrato em 2015 e seu primeiro álbum só foi lançado em 2017. Também é um pouco diferente se comparado com os outros artistas que geralmente já lançam seu primeiro álbum pouco tempo depois de conseguirem um contrato. Além disso, geralmente os primeiros singles dos artistas acabam se destacando muito e impulsionando a venda do álbum. Porém, Dua Lipa havia lançado 6 singles antes de lançar seu álbum e nenhum deles foi realmente um grande marco. Foi só quando ela lançou o 7º single que as coisas começaram a mudar. E não me entendam mal, eu não tô dizendo que as outras músicas eram ruins, gente, pelo contrário. Entre os primeiros 6 singles estão músicas que eu adoro, além de que a própria Dua Lipa já disse algumas vezes que uma das suas favoritas é Be The One. Mas olhando hoje, talvez as pessoas tenham uma impressão um pouco errada sobre como tudo aconteceu. Então, vamos por partes. Primeiramente, a Warner não fez uma grande campanha de divulgação para ela. Seus singles eram lançados de forma bem discreta e sem muito alarde, o que fazia com que ela não chegasse a um grande público. Porém, os seus singles foram sim notados pela crítica. Por exemplo, em novembro de 2015, ela foi considerada uma das artistas mais promissoras do mundo pela BBC, e a essa altura, ela só tinha alguns singles lançados, e nenhum deles com grande apelo comercial. E isso continuou no ano seguinte, sendo uma das maiores revelações de 2016 pela MTV. Aos poucos, todo mundo queria saber quem diabos era essa tal da Dua Lipa, que literalmente surgiu do nada e já tinha um contrato com uma das maiores gravadoras do mundo. O 4º single, Other Than Hell, foi o primeiro que teve um apelo comercial mais forte, já que o clipe claramente tinha mais verba e a cantora começou a se apresentar em muitos lugares. E isso não é por acaso, afinal, foi essa música que convenceu a Warner de assinar com a Dua Lipa lá no início. New Rules e reconhecimento.
Em 2016, ela continuou lançando singles e algumas colaborações que chamaram um pouco de atenção, como No Line, onde trabalhava ao lado de Sean Paul, e Scared to Be Lonely, ao lado de J. Martin Garrix. Vale destacar que, a essa altura, Dua Lipa já tinha confirmado estar trabalhando em seu álbum de estreia, porém, era sempre adiado e depois lançava mais singles e às vezes até relançava singles, como o Be The One, que foi o primeiro single, mas foi relançado nessa época. Por mais que as músicas dela tivessem começado a surtir efeito nas pessoas, essa demora começou a tirar um pouco do hype do álbum. Lost in Your Light foi a última lançada antes do álbum, e apesar da produção do clipe e tudo o envolvido dar a entender que a Warner estava apostando nessa música, na época essa foi a música com as piores colocações da Dua Lipa. Então não dava mais pra enrolar. Em 2017, o álbum Dua Lipa foi lançado, vendendo 16 mil cópias na primeira semana e conseguiu ficar entre os 5 mais vendidos lá em Londres. Mas a grande cartada veio algum tempo depois com o single New Rose. A música simplesmente tomou conta da internet em 2017 e, além do clipe, a gente tinha um monte de paródia, um monte de gente falando sobre ela no Twitter, no próprio YouTube. Todo lugar que você olhava tinha algo sobre New Rose. Isso fez com que o mundo inteiro conhecesse mais e se interessasse pela Dua Lipa, fazendo inclusive que os singles que não tiveram tanto sucesso antes fossem vistos com novos olhos. Hotter Than Hell, Be The One, Last Dance, todas subiram na posição da galera, e veja bem, da galera, pois em crítica todas elas já tinham se saído bem. Mas agora o povo tinha realmente curtido a vibe. É bem normal para um artista estourar depois de um grande hit. O que não é tão normal é esse hit ser o 7º single da artista, e talvez isso um pouco de culpa da Warner, que tentou fazer uma jogada arriscada, não divulgando tanto no início, tanto que muita gente até considerava a Dua Lipa uma cantora indie, até descobrirem que ela já tinha contrato com a Warner. Mas independente dos problemas, depois de New Rose, tudo mudou e Dua Lipa cresceu cada vez mais. E foi mais ou menos nessa época que ela passou aqui no Brasil, mas por algum motivo o esquema de segurança para ela não foi dos melhores e ela foi cercada por uma multidão de fãs que mal deixavam ela andar. Pra vocês terem ideia, ela teve que se esconder no banheiro para conseguir um pouco de paz. O segundo álbum foi lançado em 2020 e teve um planejamento diferente do primeiro. Dessa vez, a estética, os conceitos, tudo foi bem mais planejado pro álbum ter uma identidade única. E foi aí que nasceu o Future Nostalgia. Seu primeiro álbum começou muito lento até o lançamento de New Rose. O Future Nostalgia foi um grande sucesso desde o início. Outros trabalhos. Além das músicas de seus 2 álbuns, Dua Lipa já lançou algumas canções para filmes. Em 2018, ela teve a canção High no filme 50 Tons de Liberdade. Já em 2019, ela fez a música Swan Song para o filme Alita Anjo de Combate. Dua Lipa também já cantou na final da Champions League em 2018. E muito em breve vamos ter a participação dela em Barbie, onde Dua Lipa vai estar incrível como a Barbie sereia. Mas se você quer saber mais sobre o filme, eu recomendo que você dê uma olhadinha aqui no canal, porque a gente fez um vídeo falando sobre todas as Barbies que foram confirmadas nesse filme. Vida pessoal e polêmicas. Dua Lipa já se manifestou publicamente contra o sexismo na indústria da música, sempre usando do seu alcance para conscientizar a todos sobre os problemas das mulheres. Além disso, a cantora também já se mostrou a favor da luta pelos direitos das comunidades LGBTQIA+. Outra coisa muito importante é como a Dua Lipa sempre se envolve com política, afinal, seus pais tiveram que fugir do próprio país devido a guerras, então ela sempre quis se inteirar sobre esse assunto. Inclusive, ela já palpitou até na política aqui no Brasil, quando expressou sua opinião nas eleições de 2018. Dua Lipa criou em 2016 a Sunny Hill Foundation ao lado de seu pai para financiar diversos projetos sociais em Kosovo. Em 2018, ela chegou a fazer um festival para angariar fundos para a fundação. Inclusive, em 2019, durante a 2ª edição desse festival, a Miley Cyrus foi uma das participantes. Por que amamos Dua Lipa? Dua Lipa é uma artista sensacional, seu vozeirão é muito marcante, seu estilo é bem único e até podem ter pessoas que não são muito fãs dela, mas é muito difícil achar alguém que a odeie. A cantora não liga de dar a cara a tapa ao se envolver em assuntos polêmicos como política, já que ela está sempre lutando pelos direitos dos outros e para ela, usar toda a sua fama como uma forma de alertar as pessoas sobre certas coisas é um dever e não uma opção. Além de tudo isso, ela é uma pessoa que sempre se mostrou muito confiante em seu trabalho, pois mesmo com um começo um pouco confuso, ela continuou lutando para conseguir seu espaço nessa indústria da música. E hoje, ela é, sem dúvida, uma das maiores cantoras da atualidade. Esses são só alguns motivos que fazem a gente amar a Dua Lipa.